Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa desta semana, o SINDCT apresenta uma denúncia importante para a comunidade científica. O governo federal e o Ministério de Ciência e Tecnologia estariam planejando cortar as bolsas PCI. Saiba todos os detalhes neste programa. E quem nos traz as informações é o Igor Tales, diretor de Estudos Estratégicos e Assuntos Profissionais da Associação Nacional de Servidores do MCTI, representante do Fórum de CIT. Ele atuou diretamente na gestão do programa entre 2016 e 2023. Obrigado, Igor, por você ter atendido ao nosso convite. E, assim, você que tem tanta informação a respeito desse programa, que mantém aí tantos pesquisadores trabalhando no país, como é que você recebeu esse rumor de que o programa pode ser descontinuado? Boa tarde. Boa tarde, Edmond. Boa tarde a todos que nos assistem. É difícil, né? Em que pese a gente ainda não ter nada formalizado ou que não haja um ofício, um documento solene do MCTI, né, no sentido de encerramento do programa, como você bem colocou, um mero rumor instabiliza, né? Desestabiliza as casas, né, as instituições. Hoje o programa PCI, ele apoia, né, ele está presente em mais de 20 unidades de pesquisa, institutos de pesquisa vinculados ao Ministério, né, 17 unidades de pesquisa e outros modelos organizacionais também. Então são mais de 20 instituições científico-tecnológicas, totalizando aí algo em torno de 800 bolsistas, né, por meio do programa. Então um mero rumor do encerramento ou discussões que não são feitas de maneira transparente acerca da continuidade ou não do programa, desestabiliza as instituições e gera um rumor, né, complicado de ser gerido lá na ponta, pelos gestores que estão lá na ponta, né, pelos supervisores dos bolsistas, pelas pessoas que vão avaliar a continuidade do projeto. Então, é muito ruim, né? Esse mero rumor é muito ruim. Agora, o senhor falou num número de 800. A gente tem Eu acho que informação seu por... microfone ficou silenciado, Edmond. Perdão. Perdão. Eu fui tossir e tirei aqui e acabei esquecendo de voltar. O senhor falou em aproximadamente 800 bolsistas em 20 instituições em todo o país. O concurso público, por exemplo, que está sendo aberto, não repõe isso, né, nessas 20 instituições. Qual que seria o prejuízo que o senhor imagina para a pesquisa brasileira imediato se o programa acabasse amanhã, por exemplo? Olha, nem de longe, vamos organizar por partes, né, assim, nem de longe o concurso público vai repor esse quantitativo de bolsa, né, vamos colocar de recurso humano, né, nas instituições de pesquisa. Você tem o caso, por exemplo, do Instituto Nacional do Semiárido, que é fundamental para a gente compreender a dinâmica inerente ao semiárido brasileiro, que está presente em mais de 10 estados. O INSA, né, ele tem aí mais de 40 bolsistas PCI, né, são pesquisadores, em última análise, que estão ali atuando na ponta. O concurso público não vai preencher nem metade dessas vagas. Salvo engano, são de 10 a 12 vagas entre pesquisador e tecnologista para o Instituto Nacional do Semiárido. Então, assim, você vê o desequilíbrio, né? Como que isso pode ter um impacto, o impacto, assim, basicamente é paralisar a instituição se você retira o programa PCI. É claro que o concurso, ele é, de fato, uma solução estruturante, é o que de fato deve ocorrer. Só que veja, nós ficamos 10 anos sem concurso, sem realização de concurso. E o que fez com que as unidades de pesquisa, que as instituições vinculadas ao MCTI passassem por esse período, foi o programa PCI. Porque ele foi criado para duas vertentes, com dois objetivos, né? Dinamizar os projetos de pesquisa por meio, é claro, né, dos bolsistas mesmo, que vão estar atuando ali sob supervisão de algum pesquisador ou tecnologista, e por outro, contribuir para a formação de recursos humanos, né? O programa existe há 20 anos, então quantos desses bolsistas hoje não estão na indústria, não estão em instituto científico e tecnológico privado, não estão até fora do país atuando, não estão dentro das próprias unidades de pesquisa, retornaram depois
por meio de concurso público como pesquisadores ou tecnologistas. Então, ele é fundamental não só para os institutos, mas também para o Sistema Nacional do CIT. Então, uma paralisação, uma interrupção, um encerramento do programa é, em primeira análise, encerramento, paralisação dessas instituições. Ainda o INPE, que talvez seja hoje, em termos de recurso humano, infraestrutura, né, a maior instituição de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou a maior unidade de pesquisa vinculada ao MCTI, seria trágico, desastroso, né? Paralisaria diversos laboratórios que hoje são tocados ali por bolsistas PCI. Então, é como eu falei, o mero ruído e uma discussão que não seja conduzida de maneira transparente, com parâmetros objetivos, ela prejudica demais, desestabiliza demais as instituições, e a gente precisa resolver urgentemente essa questão, entender qual é exatamente a proposta do Ministério, se de fato essa proposta existe para atuar. Igor, você teve na administração desse programa até dezembro de 2023, ou seja, 6 meses você estava lá. Em algum momento você ouviu falar alguma coisa naquele período em que você esteve lá sobre encerramento do programa? Isso nunca foi cravado pela alta gestão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sempre houve conversas no sentido de o que vai ser feito com o programa PCI, mas isso nunca foi dito assim de maneira taxativa. Agora, a gente tem um parênteses aqui enorme que precisa ser colocado. O programa PCI ele é estruturado a partir de subprogramas. Cada instituição de pesquisa tem um subprograma onde a gente agrega os projetos, né? Pelo qual cada bolsista vai concorrer à bolsa, vai participar, vai desempenhar, vai ser avaliado posteriormente. Esses subprogramas, eles precisam ser revistos, atualizados, porque as instituições são dinâmicas, obviamente, ainda mais no setor científico-tecnológico. Então, assim, esses subprogramas, eles não foram atualizados, não houve uma discussão para atualização, eles foram prorrogados de maneira extraordinária. O que significa dizer que a gente já tem um certo ruído aqui nessa relação. Por quê? Porque o prazo de vigência era de 2018 a 2023 dos subprogramas atuais. Em não sendo prorrogados, em sendo prorrogados extraordinariamente, você já tem aqui um certo descompasso que precisa ser esclarecido. E um outro ponto é que a gente precisa. As discussões que nós tínhamos até um dado momento ali no início de 2023 eram no sentido de fortalecer o programa PCI. Perceba, houve um reajuste de bolsas, praticamente todas as bolsas do CNPq foram reajustadas, né? Os valores foram majorados. O programa PCI não teve, não foi contemplado nesse reajuste. Então, foram feitos estudos para que se pudesse ter esse reajuste, né? Para que pudesse ter um fortalecimento do programa PCI. E de um ano para cá, veja, agora a gente está discutindo a descontinuidade do programa. Então, é preciso ter, eu insisto nessa tecla, né? É preciso ter clareza, transparência sobre quais são os motivos que levam a esse tipo de ruído, qual é a discussão que de fato ocorre, se há algum estudo ou estudos que subsidiem essa ou qualquer outra decisão relacionada ao PCI que não seja concedida acesso, para que a gente possa contribuir com a discussão. Quando eu falo no seja, eu estou aqui indicado pelo Fórum, né, representativo das carreiras de CIT, das instituições de CIT, pelo Fórum de CIT, tentando contribuir com essa discussão. Ou seja, eu não falo em nome do Ministério, falo em nome do Fórum. E a gente precisa ter acesso a essa discussão, né, ter transparência quanto a essa discussão, para que a gente possa, claro, tentar contribuir. Desculpa. Como você disse, não houve, até aquele momento não havia discussão para encerrar. Houve no início do ano uma discussão para fortalecer, e nesse meio período a gente teve aí reajuste das outras bolsas. Nós ouvimos bolsistas PCI do INPE sobre a situação deles de não reajuste. Vamos dar uma olhada, acompanhar rapidamente. Meu nome é Maíra, eu fui aluna aqui da pós-graduação do INPE, eu me formei no mestrado aqui no curso de sensoriamento remoto e, na verdade, o meu vínculo com a instituição ele não é referente à pós-graduação, porque eu já sou formada, né? Atualmente, o meu vínculo, eu sou bolsista vinculada a um projeto do INPE, né? E esse projeto, ele recebe do CNPq, não só eu, mas como muitos bolsistas
que trabalham na instituição em diferentes projetos. E o CNPq, apesar de ter feito o reajuste para pós-graduação, essas outras modalidades, como é que, por exemplo, que eu vou citar aqui, iniciação tecnológica industrial, desenvolvimento tecnológico industrial, especialista visitante, extensão no país, programa de capacitação institucional, fixação de recursos humanos, que seriam os fundos setoriais, e também as bolsas de desenvolvimento tecnológico, que são mais recentes, né? Elas não foram contempladas nesse reajuste, e são todos bolsistas que atuam diretamente nos projetos de pesquisa aqui na instituição. E quando eu falo INPE, eu não falo só aqui no campus de São José dos Campos, né? É o INPE que está em todo o país. Então, no total de bolsas CNPq, né? Então, eu estou falando aqui pelos bolsistas CNPq, não envolve os bolsistas da CAPES. No total, no INPE, de CNPq, nós temos 529. Desses 529, 303 bolsistas não foram contemplados nesse reajuste. Então, isso representa 57% dos bolsistas CNPq que trabalham no Instituto. E esses bolsistas, eles não entraram no orçamento, né, da lei de orçamento anual, e por isso não foram contemplados durante os estudos, né, do governo de transição. E essas bolsas, muitas delas não são reajustadas desde 2013, algumas desde 2010, outras desde 2015. Mas, no geral, a gente também tem essa defasagem. Então, como a Isadora falou, né, a gente estava com uma defasagem, se a gente for contar o reajuste de 2013, cerca de 70%, 75%, né, que teve uma desvalorização. A gente pegando uma bolsa, por exemplo, de R$3.000, o que ela correspondia em 2013 era cerca de 4,4 salários mínimos. Hoje, isso representa quase 2,2 salários mínimos. Então, a gente tem expressivamente uma redução. E o que isso implica nos projetos, né? Isso implica numa maior rotatividade dos bolsistas. As bolsas, elas deixam de ser atrativas, né, para quem trabalha com a vida acadêmica, para quem é pesquisador, e acaba perdendo esses bolsistas para o mercado de trabalho, que tem uma remuneração maior. Então, o Instituto também acaba ficando prejudicado, porque tem uma maior rotatividade. As bolsas também, elas têm uma curta duração, que você pode renovar, né, essas bolsas. Então, querendo ou não, são categorias que não foram contempladas, mas que também estão com essa defasagem aí, nesse reajuste, né, dessas bolsas. E que seria muito importante, para além do reajuste, também ter outras, por exemplo, outras categorias, né, como o reajuste anual, que seria muito importante de ser feito, porque pode acontecer desse reajuste chegar e aí depois a gente ficar mais 10 anos esperando um próximo reajuste. Então, é importante a gente pensar outras formas de valorização dos profissionais da ciência. E eu acho que essa pauta do reajuste é mais urgente, mais prioritária, mas também a gente precisa ter em mente outras pautas, né? Conseguir outros benefícios também para a valorização desses profissionais. É importante a gente comentar, inclusive, sobre isso, Edmond, porque a bolsa, ela não é para substituir o pesquisador, elas são interdependentes. O pesquisador, ele vai orientar o bolsista, então a bolsa é mais para a formação de recursos humanos. Só que como ficamos 10 anos sem concurso, isso ressaltou, sabe, esse discurso de que o bolsista por CI está substituindo o servidor concursado, o pesquisador de tecnologia na unidade de pesquisa. Mas o programa não foi criado para isso, sabe? Ele foi, na verdade, assim, foi um suspiro, foi um meio, né, pelo qual as instituições foram subsistindo aqui, entendeu? Mas isso precisa ser esclarecido. A gente não está defendendo que o PCI substitua concurso, muito pelo contrário, as duas coisas precisam existir. Então tá.
Muito bem, aí o depoimento das bolsistas do INPE sobre a situação, um número grande de funcionários do INPE, pessoas ligadas diretamente à produção diária de serviços à população, é bolsista, entre eles bolsistas PCI, que não são bolsistas PCI de ontem para hoje, estão lá há muito tempo trabalhando e, inclusive, aí no monitoramento do desmatamento tão importante nesse momento, temos bolsistas PCI que, se o programa for descontingenciado, a gente não sabe o que fazer. Bom, como é que fica essa relação, na sua opinião, Igor? Você imagina que seria possível substituir o PCI por alguma outra coisa até que esses concursos públicos todos planejados estejam realizados e que as pessoas tenham sido finalmente convocadas? Pois é, Edmond, isso é uma questão complicada. O programa PCI, ele é um programa que foi construído para atender à realidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. É um programa específico do MCTI para suas instituições vinculadas. Como eu falei, mais de 20, né? São 21 instituições que são atendidas aí pelo programa PCI. O programa e isso é importante a gente ter clareza do que isso significa. Isso traz um dinamismo, uma agilidade para que você consiga fazer, você consiga, eu vou chamar aqui de contratar, mas fazer com que você ingresse com bolsistas nas instituições de pesquisa. Nós acabamos de sair, por exemplo, da pandemia de Covid-19. O programa PCI, por ser uma relação aqui é, dentro do mesmo órgão, vamos dizer assim, ela o processo de chamamento público dos bolsistas, ele é mais simplificado, o que significa dizer que é mais ágil. Na pandemia, nós precisamos ser urgentemente ágeis. Isso fica até meio pleonástico, mas a gente teve que tomar medidas urgentes e precisamos nos adaptar àquela realidade que foi completamente nova, nunca antes vivida. E o programa PCI foi importante para as instituições, porque foram feitas chamadas simplificadas, e a gente conseguiu adaptar algumas rotas de pesquisa por meio, né, do ingresso de novos bolsistas PCI. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, a gente substituiu o programa PCI por um outro formato? Já foram feitas discussões nesse sentido. Nenhuma das discussões, nenhuma das alternativas foi considerada viável. E por isso que é importante que, caso existam algumas alternativas, ou caso existam discussões, que a gente tenha acesso a elas. Porque a gente tem dentro do Fórum do CIT pessoas que vivenciam o programa PCI há mais de 15 anos e que podem certamente contribuir com essa discussão, tá certo? Então, assim, eu vejo com bastante preocupação uma ideia de substituição do programa PCI, não vejo um modelo já pronto e discutido, validado com as instituições para que isso ocorra. Então, eu acho que é difícil. E um outro ponto importante é que a gente está tendo a realização do concurso público agora. Então, no mínimo, você precisaria, no mínimo e bem preliminarmente, a gente precisaria de um período de transição para que as casas possam, né, as instituições possam absorver os novos pesquisadores e tecnologistas e qual o impacto disso sobre o programa PCI. Tá? Então, neste momento, o pior dos mundos seria uma discussão em encerramento ou substituição, porque acho que a gente tem muito risco inerente a essa tomada de decisão aqui. O PCI, na sua opinião, substitui o pesquisador de alguma maneira? Existe eco para esse discurso de que o PCI está ocupando a vaga de um pesquisador? Em hipótese nenhuma. Quando a gente fala de bolsa de pesquisa, a gente tem uma relação simbiótica aqui, né, interdependente. O pesquisador orienta o bolsista. Então, eles vão atuar juntos ali, mas em hipótese nenhuma a gente pode dizer que um bolsista PCI substitui um pesquisador. Tanto é que o bolsista PCI ele não pode ser coordenador de projeto, por exemplo, em uma fundação de apoio. Se você capta recurso, e hoje, por exemplo, o próprio FNDCT, as chamadas do FNDCT para as instituições, elas, via de regra, vão privilegiar essa relação tripartite, qual seja, FINEP, o CNPq, que é a agência de fomento, a fundação de apoio e a instituição científica e tecnológica. Um bolsista PCI não pode coordenar um projeto que vai ser ali, eventualmente, credenciado ou aprovado em uma chamada pública.
Então, assim, é completamente diferente, tá? Completamente diferente, não existe isso. O que aconteceu, como eu falei no início da entrevista, é que como as instituições ficaram muitos anos sem reposição, sem realização de concurso público, acabou que elas foram passando por esse momento trágico da história do cenário, né, do Sistema Nacional de CIT, por meio do programa PCI. Mas não substitui uma coisa, não substitui a outra, a gente não pode fazer essa confusão, tá? Por isso que é importante, e a discussão vinha caminhando para esse sentido, de que a gente tenha o concurso público, mas que a gente também possa ter o fortalecimento do programa PCI, tá certo? Nós estamos falando aqui de um programa que hoje gira em torno de 38 milhões de reais ano. Esse programa, de forma alguma, no nosso entender, no entendimento do Fórum de CT, ele não pode ser visto, o valor do programa não pode ser visto como um muro, como um obstáculo. Esse valor é plenamente absorvido pelo orçamento do Ministério, em que pese nós reconhecemos, né, que o MCTI ele tem dificuldades orçamentárias, sim, tá? Mas o programa, com esse valor de 38 milhões, não esse valor não inviabiliza a realização do programa. Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Igor Tales aqui no nosso programa, da carreira de administração do Ministério diretamente ligado à organização dessas bolsas nos últimos anos e falando aqui em nome de toda a comunidade científica, dos institutos, das ICTs, das universidades, por meio do Fórum de Ciência e Tecnologia, que mais uma vez nos brinda aí com a participação aqui no Brasil Consciência. Obrigado, Igor. A gente continua acompanhando qualquer novidade. Conte com a gente, viu? Obrigado, Edmond. Foi um prazer. Um abraço, meu caro. Um abraço a todos que nos assistiram também. Até mais. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando dos riscos do encerramento do programa PCI. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente fala agora sobre o problema que está acontecendo com as bolsas conhecidas como PCI, bolsas destinadas pelo CNPq, é o Programa de Capacitação Institucional do CNPq, que é destinado a pós-graduados, pessoas que já concluíram aí seu mestrado ou seu doutorado e estão colaborando com a pesquisa em institutos ou em universidades. As mudanças impostas nesse programa acabaram causando problemas em algumas instituições. No INPE foi uma dessas instituições prejudicadas. Para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo, a gente vai conversar agora com a pesquisadora Evelyn Márcia Leão de Moraes Novo, que é lá do DSR do INPE e que já conversou com a gente outras vezes sobre questões relacionadas ao monitoramento, à análise das imagens, e agora a gente vai saber também um pouco da questão institucional do INPE. Bom dia, doutora, obrigado por senhora ter atendido ao nosso convite e me diga, por gentileza, o que trouxe de prejuízo essa mudança de entendimento sobre as bolsas? Então, a história é um pouquinho longa, porque essas bolsas elas foram colocadas, elas foram desenvolvidas, elas foram implementadas a partir de 1997, quando foi observada a necessidade de inovação tecnológica como uma forma de incorporar a ciência e tecnologia e inovação no processo de industrialização do Brasil, porque cada vez mais a indústria brasileira estava representando cada vez menos do PIB, que é um problema que a gente tem crescente até hoje. Então foram criadas essas bolsas para poder garantir uma política de inovação tecnológica que estimulasse o relacionamento entre empresas e as unidades de pesquisa. E foram feitos programas como as ICTs, etc., por exemplo, no caso do INPE, tinha o CPTEC e o LIT, por exemplo, tinham essa relação empresa-instituição de pesquisa federal, né? Foi feita toda uma legislação, etc., incentivos às indústrias, incentivos para essa inovação, para aumentar o número de patentes, o número de, enfim, fortalecer a educação e a ciência e tecnologia no Brasil, com reflexos no parque industrial
e na inovação do Brasil. Mas o que acontece? O Brasil, por que a ciência e a tecnologia nunca foram vistas como um fator de desenvolvimento e que necessitava de uma política contínua e estável? Porque não havia uma mentalidade nas nossas lideranças econômicas, políticas, etc., dessa natureza. Isso começou a acontecer a partir dos meados dos anos 90, quando começou a se fazer essa política mais estruturada, e com a criação das PCIs. As primeiras PCIs foram criadas com 1 ano de duração, e era um processo extremamente difícil, porque uma pessoa que termina... outra coisa, elas eram a seleção elas eram de capacitação institucional, e porque também em 1990 os funcionários públicos só podiam entrar nas instituições a partir de concurso público, e porque também a questão econômica não permitia concurso público, esses bolsistas começaram a ser recrutados dos programas de pós-graduação dentro das instituições ou, eventualmente, de outras instituições de pós-graduação para suprir necessidades pela falta ou pelo número reduzido de pesquisadores para cumprir essa tarefa de inovação tecnológica. Aí, é um tampão. Aí, quando se chegou à conclusão que não estava dando certo, foi feito em 2010, quer dizer, demorou muito para se mudar o sistema, por causa dessa dificuldade política, né? Porque teve muitos problemas políticos entre 1997 e depois até 2010, quer dizer, há diferenças, há problemas, houve até uma crise mundial econômica em 2008, então todas essas coisas abalam a estrutura do país, né? E aí isso foi modificado, e aí essas bolsas passaram a ser de 4 em 4 anos, mas continuaram sendo selecionadas pelas instituições. Em 2019, o que aconteceu? Houve uma mudança, e foi considerado que, devido à questão da impessoalidade, etc., era necessário que essas bolsas fossem disputadas nacionalmente. E aí o que acontece? O INPE faz, os pesquisadores colocam os seus pedidos de bolsa. Esses pedidos de bolsa são reunidos na instituição, são avaliados internamente em função do mérito, todos os critérios de seleção de projetos, né? O que se faz na FAPESP, no CNPq, etc. Então, é feito internamente por comitês internos do INPE. E aí, esse pacote de projetos ele era mandado para o MCTI, e então ele é divulgado. Nesse pacote são feitas as especificações dos perfis que são necessários, certo? E aí, a seleção... aí, o que acontece? Você tem candidaturas no Brasil inteiro, pessoas de norte a sul. E o resultado concreto desse processo é que, no fim, muitas vezes, há muita gente que entra em muito mais de um edital. Concorre a vários editais, porque como a pessoa concorre? A pessoa concorre com currículo. A primeira seleção é uma seleção pelo currículo do candidato. E aí a avaliação, muitas vezes, é feita em termos de tempo de graduação, número de publicações, afinidade com a área, experiência, etc., etc. Mas muitas, devido à questão econômica do Brasil, tendo em vista o fato de que, durante vários anos, houve um gargalo de contratação de pesquisadores, doutores, quer dizer, houve um grande estímulo à formação,
mas como os mecanismos de incentivo à ampliação da contratação de doutores, pesquisadores, engenheiros altamente qualificados pelas indústrias brasileiras, houve uma, uma sobra de recursos humanos distribuídas pelo país que estavam desesperadas à procura de uma oportunidade de ter uma bolsa para voltar à atividade de pesquisa. Mas o que aconteceu? Elas concorriam, elas eram selecionadas porque tinham muito tempo de experiência, etc. Já tinham tido até outras bolsas PCI, porque tinham vencido até o interstício de outras bolsas, e depois elas vinham para as instituições. No caso do INPE, eu estou contando para você o caso da minha área, na área em que eu trabalho, que é de observação da Terra e geotecnologias. Então, vinha muitas pessoas, às vezes, sem tirar o mérito, com 10, 15 anos de experiência, que já tinham ido para a iniciativa privada, não tinha sido solidificado, porque tinham ido para trabalhar nesses projetos, um tipo de projetos anteriormente, depois a empresa desistiu, não deu certo, etc. E aí a pessoa foi fazendo outras atividades. Então, tinha muito esse tipo de pessoa de experiência truncada, certo? Então, hoje em dia, eu não sei como é que está, porque há 2 anos eu participei de uma comissão interna, porque depois que tem essa seleção geral, você participa de uma seleção interna. E o nível dos candidatos era tão assim triste, na maioria das vezes, entendeu? Que você perdia um tempo, tinha às vezes, você passava às vezes 2, 3 semanas trabalhando na leitura dos processos dos candidatos. Era muito trabalho, muito tempo que você perdia, muita angústia, porque você via assim que não ia suprir as necessidades, né? E depois a classificação era feita e era solucionado, sei lá, 3 candidatos, por exemplo, para uma vaga. Desses 3 candidatos, às vezes o melhor qualificado, ele desistia, porque ele tinha achado uma vaga mais afinada com o perfil dele em outro lugar. Então, havia uma grande perda de tempo e, muitas vezes, assim, e nem havia um respeito pelos próprios candidatos, porque muitas vezes a gente acabava aceitando um candidato que não tinha perfil e a gente era obrigado, após 2, 3 meses, a Absorver esse descontinuar, candidato para não ficar sem ninguém. descontinuar o candidato por uma questão de honestidade, certo? Então, atrapalhava a nossa vida, porque a gente não tinha o candidato mais, não tinha uma pessoa para trabalhar. Imagine, por exemplo, o Cláudio e eu. O Cláudio é o meu chefe. Nós somos 2 funcionários no laboratório, 2 que sobraram, entendeu? Então, é muito pouca gente. E a gente precisa de pessoas. E, às vezes, a gente... E aí, até sair um outro edital, leva tempo, entendeu? Então, a burocracia tem um novo edital, e aí é o mesmo sofrimento, etc. E, muitas vezes, quando você seleciona um candidato, também às vezes é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa lutadora, que está a fim de manter a vaga, se esforça, mas sai totalmente do campo dela, que também não é uma coisa inteligente sob o ponto de vista de um tema que é um tema que busca desenvolver a capacidade criativa, a inteligência e fazer com que as pessoas trabalhem nas coisas que são relevantes animicamente para cada pesquisador, porque o pesquisador é uma pessoa que é movido pela paixão, pelo conhecimento na área em que ele trabalha. Então, se ele é obrigado a trabalhar, ele nunca vai ser tão potente como ele seria na área dele, entende? Então, a gente tem exemplos desses, convive com essas pessoas. Eu não sei, eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas pessoas são extremamente críticas a
a esse novo modelo que foi implantado a partir de 2019. E agora, o mais problemático agora é que está sendo veiculado que vai haver uma nova mudança, que as bolsas PCIs vão deixar de existir para os institutos. E aí, o grande problema é esse. A maior parte das instituições, dos institutos de pesquisa, né, das unidades de pesquisa do MCTI, e mesmo as outras unidades de pesquisa que fazem parte não do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas, por exemplo, o DCTA, que é ligado ao Ministério da Defesa, ou outros, né, a Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde, são instituições de pesquisa que estão envelhecidas, entendeu? Porque foram criadas na década de 60, 70, por aí. Então, tem um corpo, e como depois disso as condições econômicas do Brasil foram muito... Teve a década de 80 que foi perdida, teve o processo de hiperinflação, da dívida externa brutal, da instabilidade política, que na década de 90, voltou a ter na década de 2010. Então, todos esses aspectos, e até, vamos dizer assim, a instabilidade política atual, né? Com essa dificuldade de tramitação rápida de leis, etc. Então, você tem hoje uma legislação na área de ciência e inovação extremamente rígida, assim, que foi muito boa, do ponto de vista da concepção, mas que não tem funcionado. E você tem essas unidades de pesquisa extremamente envelhecidas e com pouquíssimas pessoas na faixa dos 40, 50, assim, que é a época que você está no auge da sua capacidade criativa e de experiência para criar, para suportar, para dirigir, para liderar coisas, né? Porque você já está bem experiente, né? Amadurecido para isso. Então, o INPE é uma instituição envelhecida, né? A última grande contratação foi feita durante a MEC-B, na década de 80, no começo da década de 80. E depois, agora, nesse concurso, ela vai receber, ela teve um bom quinhão das contratações, das vagas, mas, mesmo assim, é insuficiente para dar conta dos desafios. E aí o que acontece? Não adianta você ter desafios, você ter pessoas que são capazes de conceber boas ideias. Você tem que ter pessoas suficientemente bem preparadas para tirar essas boas ideias do papel e levá-las adiante, entendeu? Então, e é isso que é o problema. E eu acredito que a manutenção do programa PCI, até que se haja um momento em que essas instituições de pesquisa possam ser renovadas com recursos humanos de excelência, inclusive de retorno das pessoas que foram para fora, etc. e tal, vai ser extremamente importante que esse programa consiga permanecer por mais tempo, para que seja possível a revitalização, dando tempo para novas contratações. Porque, por exemplo, na nossa área, o número de pessoas jovens acho que não representa nem 25% da equipe, entendeu? E aí uma outra questão que foi discutida, assim, porque esses assuntos, quando surgem, há uma grande interação das pessoas da comunidade científica, trocando ideias e fazendo seus protestos via WhatsApp e tal. E uma das grandes
uma das grandes questões que se coloca é que existe houve mesmo pessoas que disseram que o fim do PCI como ele está, do jeito que ele está, na forma de implementação, é bom. Mas o fim total do PCI, como está sendo veiculado pelos órgãos internamente, etc., não é bom. E há mesmo a alegação de que não há recursos também não é uma alegação que procede, porque se há recursos para trazer, para repatriar as pessoas que foram para fora do Brasil, também haveria recursos para repatriar as pessoas que foram formadas aqui e que estão, assim, às vezes, desesperadamente tentando vagas no exterior ou saindo para o exterior no exato momento, porque tem gente que já está lá. Eu mesmo, por exemplo, desde que essa última crise, né, que foi que a gente sofreu, né, após 2018, eu tenho 5 alunos que não estão mais no Brasil, que estão fora. E talvez um deles certamente não vai mais voltar, eu tenho certeza. Alunos de mestrado, doutorado? Doutorado. Eles fizeram mestrado comigo e saíram para o doutorado, porque eu sempre gosto de orientar no mestrado e orientar para que saiam para fazer doutorado fora, para terem uma visão mais ampla do mundo, né? Então, eu sempre tenho essa perspectiva. São poucos alunos de doutorado que eu acabo orientando. Então, tem esse problema. E a gente sabe aqui na nossa pós-graduação que há muitos alunos que estão tentando sair, entendeu? Além dos que não tentaram sair, mas estão, vamos dizer assim, trabalhando no INPE de forma meio precária, com bolsas de projetos que têm tempo de vida determinado. Quer dizer, a pessoa estudou tanto, né? Fez tanto esforço para desenvolver, acreditou no sistema de ciência e tecnologia do Brasil, e aí está aí, entendeu? Esperando o dia de voltar para o norte, entendeu? Como é que é? Porque não aparecem vagas, não aparecem concursos, não aparecem oportunidades, não aparecem vagas nas empresas que possam, tipo, atender essas necessidades de desenvolvimento, não vagas pobres para usar o doutor como uma espécie de mão de obra barata para fazer trabalho que talvez um não doutor fizesse da mesma maneira, certo? Só que sabe que o não doutor não tem outra alternativa, vai você mesmo. Vai essa mesmo, que é um aspecto cruel, muitas vezes, dessas empresas, que é um aspecto cruel que está relacionada à visão, uma certa visão de mundo das nossas elites econômicas, não todas, é claro, do curto prazo, do ganhar hoje, amanhã será outro dia, entendeu? Certo? Então, é meio assim. Então, essa que é a minha questão. Eu acho que é preciso que sejam mantidas essas bolsas PCI, é preciso que se retorne ao modelo de seleção interna pelas instituições que as instituições de pesquisa, as unidades de pesquisa sejam, nas suas diferentes áreas, sejam os responsáveis pelas chamadas e pela seleção. Inclusive, antes, havia um aspecto virtuoso nisso, porque, vamos dizer assim, todos os alunos da pós-graduação, eles se vamos dizer assim, esmeravam
em tirar notas muito boas, serem os melhores da turma, de Para ser terminar, aproveitado na própria instituição. porque essas chamadas eram feitas para a seleção de quem iria ter as bolsas imediatamente após o término do período de bolsa de doutorado, de mestrado, etc. Entendeu? Então, isso eu acho assim, que é uma coisa virtuosa, era um aspecto virtuoso no sistema, que funcionou muito bem durante, vamos dizer assim, quase uma década, e que depois foi modificado e cujos resultados não são tão bons assim. E como, numa analogia do que foi o movimento das mulheres contra a lei do, da, do na, a lei, essa lei sobre o aborto, eu acho que a comunidade científica tem que também fazer um movimento no sentido de tentar mostrar que nesse momento da história, entendeu? Não há condições de prescindir das bolsas PCI para muitas das nossas instituições. Por exemplo, no Laboratório de Sistemas Aquáticos, que é onde eu trabalho, tem 2 funcionários, eu e o Cláudio. O Cláudio ele já tem tempo para aposentadoria, mas vai ficar porque tem uma vaga que vai ser está tendo concurso e provavelmente vai ser preenchida e a gente vamos esperar que seja preenchida por uma pessoa que tenha as competências, porque também para essas vagas muitas vezes tem aventureiros que estudam, passam, mas não têm assim o perfil, né? E e eu que estou passando a minha lista de nada deve, entendeu? Porque eu completei 50 anos de INPE esse ano. Então, eu estou saindo, né? Eu não saí até agora porque eu estava esperando um concurso para não deixar o Cláudio sozinho. Mas o Cláudio também está em vias de se aposentar. Então, a gente levou anos para tentar equipar um laboratório, que não é fácil, né? Fazer formar. Porque quando eu comecei, num congresso, eu enchia a sala de pessoas interessadas, eram 2, 3. Hoje, são muitos, porque a tecnologia evoluiu e as aplicações de sensoramento remoto para sistemas aquáticos se tornaram viáveis, se tornaram importantes. Além disso, nós estamos no momento de transição climática, de mudanças climáticas, em que os ambientes aquáticos são muito afetados em termos de qualidade. Veja o caso lá do Rio Grande do Sul, a quantidade de esgoto que foi para dentro das águas. Esse esgoto não vai embora, ele vai ficar sedimentado no fundo, eventualmente nas épocas de vento, etc., ele vai ser ressuspenso, vai ser um vetor para a grande nutrição dessas águas, etc, etc. Então, tem muita coisa para ser estudada, tem muita coisa para ser feita. E se não tiver gente para fazer, não vai ser a inteligência artificial que vai fazer nesse estado da arte da inteligência artificial, entendeu? Então, ela precisa melhorar muito ainda para virar alguma coisa viável de fazer a ponto de ser capaz de criar questões científicas e respondê-las e propor métodos, etc, etc. Tá? Tá certo. Quero agradecer demais a participação da doutora Evelyn do INPE aqui no nosso programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência para falar mais sobre o possível fim das bolsas PCI. Um instante só, não sai daí. O Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, o SINDCT, é contra a extinção das bolsas PCI e irá mobilizar a categoria em defesa dos bolsistas. Veja o depoimento do presidente da entidade, Fernando Moraes. Fernando, como que o sindicato recebeu a informação sobre a possível extinção das bolsas PCI?
Bem, essa história de extinção das bolsas PCI já é algo que vem de meses e meses atrás. Ruídos que já começaram fortemente em setembro e nós já ficamos um pouco preocupados, mas parece que, vamos prorrogar. Então, disse que vai prorrogar porque as bolsas PCI duram 5 anos e iriam esticar até o fim do ano de 2023 e depois iriam ver. Esse papo do iriam e ver. Depois disso, numa reunião que houve no Rio de Janeiro, o MCTI anunciou que iriam extinguir as bolsas PCI, mas falou de um modo genérico e solto, né? Assim, algo como que sem lastro e tendo perfil de um balão de ensaio. Depois disso, outros ruídos tiveram, muitos disse que foi, ou seja, conversas, embora tenham sido feitas por pessoas da estrutura do MCTI. O impacto para o SINDCT e para o Fórum de CIT, que o SINDCT faz parte, foi um impacto muito forte e muito negativo. Porque no INPE temos muitas bolsas PCI e essas bolsas são fundamentais, como outras pessoas já devem ter descrito anteriormente. E no Fórum de CIT também, porque são unidades de pesquisa do MCTI que dependem e muito das bolsas PCI. E isso acaba coincidindo com um momento em que o sindicato está em campanha salarial com o governo. Uma coisa tem relação com a outra? Você acredita que isso possa, de alguma maneira, entrar nas mesas de negociação? Não tem nada a ver, porque são questões bem diferentes. Mas o que tem a ver é o seguinte, sinalizou-se por parte da Secretaria Executiva do MCTI que, já que estamos contratando, abrimos concurso e vamos contratar 814 pessoas, 814 novos servidores, nós devemos abrir mão dessas 800 bolsas PCI. Isso é uma opinião de quem não entende absolutamente nada de ciência e tecnologia, de unidade de pesquisa, da pesquisa científica e tecnológica. Isso é de quem não entende. E aí são falsos conhecedores e detentores de ferramentas de gestão que pensam e falam esse tipo de coisa e que causam um tumulto muito grande no ambiente de ciência e tecnologia. Pessoas que não conhecem ou então são pessoas maldosas. Para que o nosso telespectador entenda, qual que seria o impacto, por exemplo, de uma extinção imediata das bolsas diante de um cenário, de um concurso que está inacabado? Quanto tempo demoraria para que essas pessoas aprovadas fossem absorvidas e pudessem, quem sabe, minimizar a perda dos pesquisadores PCI? Olha, eu durante 40 e muitos anos trabalhei no INPE e trabalhei num grupo de pesquisa científica e que sempre utilizou as bolsas PCI como ferramentas de evolução e apoio científico nas pesquisas. Isso é fundamental, a presença das bolsas PCI, dos estudantes, dos doutores que recebem a bolsa PCI. Ora, tentar extinguir isso aí, pensando em termos de concurso, é de quem não conhece nada. Volto a repetir, não conhece, além do que esta situação de concursos. Acabei de saber que os concursos, as contratações, vai ficar tudo para 2025. E isso não vai acontecer no dia 1º, dia 2 de janeiro. Ou seja, se tirassem hoje, e vão tirar as bolsas PCI, a nossa luta é para que não seja extinta, que ela seja até perenizada na pesquisa. Que as pessoas que fazem a gestão, que estão no Ministério da Ciência e Tecnologia, comecem a entender o que é bolsa PCI. Essa postura de tirar as bolsas PCI, ela não seria contra esse governo que propaga que a ciência voltou e que está investindo? É uma postura parecida com o que a gente está observando, por exemplo, com relação à política econômica, o teto de gastos e
a questão do próprio reajuste dos servidores, que está difícil de sair? Não, eu acredito que essa questão de tentar extinguir as bolsas PCI, e nós vamos lutar contra, seja com quem for, seja com o secretário executivo do MCTI, seja com a ministra de Ciência e Tecnologia, seja lá quem for, nós vamos lutar contra, porque isso vai contra tudo que está aí em termos de ciência e tecnologia. Agora, não é vinculado a certos programas econômicos no mesmo modelo. É falta de conhecimento ou maldade. Só isso. Quais são as ações que o sindicato pretende tomar para tentar impedir a extinção das bolsas, além da própria divulgação dos debates que têm sido feitos no Fórum de CIT? Vocês têm alguma medida na mão? Sim. O que nós vamos fazer é acionar parlamentares na Comissão de Ciência e Tecnologia. Já temos uma audiência pública para o dia 3 de julho de 2024, ou seja, está ali na frente, vai ser uma audiência pública, já terá um representante especialista em bolsas PCI, em mecanismos de PCI. Nós estamos indo agora no dia 7, de 7 a 13, para a SBPC, vai ser em Belém. Nós estaremos lá com faixas, panfletos, vídeos e tudo mais que se possa ter para defender as bolsas PCI, para que a cabeça dos pseudo-iluminados mude de ideia, recebam realmente a luz da importância das bolsas PCI. E muito mais, contatando inclusive autoridades da parte econômica do governo. Qual seria o prejuízo para 800 pós-graduados, mestrados ou doutores que estão recebendo essas bolsas hoje, ficariam de uma hora para outra sem emprego? A gente corre o risco de ter fuga de cérebros, por exemplo? Sempre tem, inclusive a perda desses elementos que se deslocam para a iniciativa privada, não necessariamente para uma universidade, uma faculdade, mas para empresas. Ele muda, o cérebro dele funciona. Então vai funcionar na área econômica, a exemplo do que acontece com os recém-formados do ITA. A maioria vai para o mercado financeiro, vai para o sistema de bancos. O cérebro deles é um cérebro muito competente, muito potente, e o pessoal do mercado financeiro dos bancos sabe aproveitar isso aí. Então essas pessoas que hoje têm bolsas PCI nos institutos de pesquisa do MCTI, e eles saindo, dificilmente eles voltam, e cria uma lacuna muito grande no complemento das pesquisas científicas e tecnológicas que são feitas nesses institutos. O que precisa é haver o entendimento da importância para as unidades de pesquisa, da importância para a pesquisa e da importância para o que se faz para o Brasil com essas bolsas PCI. Porque não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que já vem preparada. Eles podem até ter complementações ao longo da própria bolsa PCI, mas ele tem um desempenho de função de ciência, e eles podem, em algum momento, serem absorvidos por concursos, mas isso aí é uma outra fase, é um outro momento. O que eu quero informar a todos que assistem e vão assistir esse vídeo é que o SINDCT, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia, do setor aeroespacial, que representa o INPE, que representa o DCTA, que representa o CEMADEM, e um grupo de servidores que estão na ANAC, foram transferidos para a ANAC, mas são da carreira, nós os representamos, que nós vamos lutar e muito contra essa barbaridade que está sendo feita. Isso aí é uma agressão, é um golpe que se faz na ciência e nos institutos de pesquisa. Tem que saber o que é importante para a ciência, as bolsas PCI. E investir nas bolsas PCI não é um gasto, como o presidente Lula tem falado. Investir em ciência é investimento, não é gasto, não é desperdício. Abram os olhos, senhores gestores. Até o fechamento desta edição, não recebemos resposta do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais atrações inéditas para você. Você que quiser conferir todo o nosso conteúdo já produzido pelo SINDCT, deve acessar o nosso canal no YouTube. O Brasil Consciência também está disponível na íntegra no próprio canal da TVT. Um abraço, gente. Até semana que vem.